Bom, gente, primeiro de tudo eu quero falar que eu não tô num lugar confortável, né? Digo, emocionalmente, de estar aqui compartilhando isso com vocês. É algo que ainda me dói, mas eu sinto que eu preciso compartilhar isso. Semana retrasada eu tava conversando com meu marido e eu até chorei quando eu falei sobre esse assunto, porque me dói realmente. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que quando a gente fala, quando a gente traz, expõe, né? As nossas vulnerabilidades, a gente se torna mais forte através disso. E hoje eu tava caminhando e eu tava ouvindo o podcast da Marcela Ceribelli, que dentro do Bom Dia, pra quem não conhece, Marcela Ceribelli, ela tem um podcast e ela compartilha diversos assuntos e dentro desse podcast ela abriu um documentário que se chama Chapadinhas de Endorfina.doc. São 4 episódios e eu fui ouvindo um a um, né, conforme fui fazendo as minhas caminhadas. E hoje foi o último episódio. Na verdade, não foi hoje, né? Já acho que foi semana passada, se não me engano. Sendo que eu ouvi hoje o último episódio. E nesse último episódio, assim, me marcou muito e ficou bem nítido pra mim que eu precisava vir compartilhar com vocês, né? Com você que tá aí, que também tá passando por isso. De te acolher e de te dizer que não é só você que passa por isso. Busca pela minha melhor versão, quase com a minha saúde mental. Eu lembro que quando eu comecei a ir pra academia, comecei a treinar, foi logo depois do luto da minha mãe, né? Minha mãe faleceu em abril e eu meio que entrei num estado meio que depressivo. Eu não entendia muito bem o que estava passando comigo. Eu comecei a tentar buscar coisas que eu gostava. Eu comecei a perder sabe, ficar assim apática. Nada tava bom e também nada me importava mais. Coisa do dia a dia, sabe? Eu fazia as coisas no automático por fazer, cuidava da casa porque eu tinha que cuidar. E eu não conseguia enxergar que aquilo era um princípio de uma depressão. Aí eu busquei a academia, eu lembrei que, né, antes de eu engravidar dos meninos, eu gostava muito de academia, né? E eu falei, cara, academia, eu sempre gostei de academia, acho que eu vou voltar pra academia. Aí em 2019 eu voltei, isso foi em setembro de 2019, eu voltei pra academia, comecei a treinar e só tinha 1 hora, né? No caso, eu ia pra academia, a academia abria 6 horas da manhã, 5h50 eu tava na porta da academia, aí eu treinava até umas 7 horas, mais ou menos, 6h50, 7 horas no máximo. Porque era o tempo de eu sair da minha casa, que não era muito longe, sair da academia e ir pra minha casa, que não era muito longe, dava uns 10 minutos mais ou menos, pro meu esposo ir trabalhar. Então, em 2019, né, como eu contei, eu voltei pra academia e tal, foi por isso eu fui indo, fui treinando, sem me importar com o corpo. Até então, ali, o meu objetivo era a saúde mental. E eu não sabia, eu não fui pra academia porque eu sabia que o exercício físico contribuía pra saúde mental. Eu não sabia disso, né, nessa época. Eu fui porque eu queria cuidar da minha cabeça. Eu sabia que era algo que... Cuidar da minha cabeça não, eu queria esparecer minha cabeça, sabe? Fazer algo diferente fora de casa, ficar um tempo sem escutar mamãe, sem ter obrigação pra fazer. Também esquecer um pouco do luto e fui pra academia. E fui. Sendo que depois de um tempo, acho que uns 2 anos mais ou menos, não, 1 ano e pouco, mais ou menos. Aí veio a pandemia, né? Todo mundo sabe, 2000. Depois disso, eu fiquei parada, né? Parei em março, só voltei pra academia em agosto de 2020, pós-pandemia. Aí eu voltei a treinar e nessa segunda volta, né? Foi quando depois da pandemia, eu já comecei com outro pensamento, já não era tanto pela saúde mental. Tinha também na loja a questão da saúde mental, que todo mundo ficou meio, né? Meio não, né? Completamente mexido. Mas não era só por isso que eu tava voltando pra academia. Eu também queria modificar o meu corpo. Eu tinha engordado um pouquinho na quarentena e tal. E eu queria emagrecer. Aí que começou, né, gente? Aí esse negócio de melhor versão. Beleza. Eu lembro que eu atingi um corpo assim bonito. Que hoje em dia, olhando as fotos, eu falo, nossa, meu corpo era muito bonito. Ficou bem estético, né? Perna grossa, cintura fina, bunda grande, as costas bem desenhadas. Comecei nesse negócio de minha melhor versão. Comecei aí nisso, tá. Isso já era por volta de 2022, mais ou menos, 2023, por aí. E eu lembro que tinha uma influenciadora que eu gostava muito e tal, e ela tava fazendo um projeto, né? Uma questão de um projeto. Esses projetos de verão da vida, sendo que era um projeto de estilo de vida saudável. Aí me convidou como musa fitness, né? Que eu tinha um Instagram, né?
Já falei pra vocês que eu desativei meu Instagram. Era esse Instagram. Que era um Instagram fitness, motivador, que trazia conteúdos assim, sabe? Pra motivar a mulherada. Eu falava muito de melhor versão lá, né? Busque sua melhor versão. Seja sua melhor versão. 1% todo dia. Eu falava muito isso. E nessa época, aí eu aceitei participar desse projeto e tal, sendo que dentro desse projeto tinha um nutricionista e tal, passava dieta para as meninas do projeto, era como se a gente fosse assim, as influenciadoras do projeto, né? Era exatamente isso. Sendo que a dieta era muito restrita, muito restrita. Eu já tinha feito dietas restritas na minha vida, mas dessa vez assim, foi a dieta mais restrita que eu já fiz, eu acho, em toda a minha vida. E eu tive um resultado muito bom também. Não vou ser hipócrita de falar que não. Tive um resultado muito bom em pouco tempo. Nunca tomei anabolizante, nunca tomei, botei chip, nada disso. Natural. Eu fiquei com um resultado muito bom. Um corpo bem marcadinho, bem assim. Vou ver se eu acho foto, se eu achar, eu deixo aqui pra vocês. Porque eu dei uma limpada no meu celular, então não sei se eu tenho fotos. Mas daquela época. Mas se eu tiver, eu deixo aqui pra vocês. E ficou um corpo muito bonito, mas naquela época, gente, aquilo ali foi tão um sofrimento pra mim, que é o tema do vídeo, né? Foi tão sofrido pra mim, assim, porque eu já tava no shape muito bom. Já tava num corpo muito bonito, mas eu não me enxergava daquele jeito. Pra mim não tava bom, era uma insatisfação constante. E era uma inquietação na mente que não tinha ninguém que me dissesse. Podia o Maracanã inteiro falar, você tá bonita, você tá com shape, você tá gostosa. Eu não me achava assim, eu me achava gorda ainda, eu me sentia obesa. Eu ficava, não, tem gordurinha aqui, tem gordurinha ali. Então, assim, era uma insatisfação constante. Eu tô bem, sendo assim, bem realista pra vocês. Como eu falei, não tá sendo de lugar confortável. Não tô aqui, ó, que legal tá falando sobre isso. Não é. É algo que me dói ainda, porque eu me maltratei muito nesse processo. Nessa busca pela minha melhor versão, nessa busca pelo meu 1% todo dia. E até que chegou um momento que, assim, eu tava com... Nossa, gente, assim, às vezes eu tava tão dolorida do treino, porque meu treino era bem pesado, assim, sabe? Eu levantava 300 quilos no leg press. E a academia que eu treinava era academia raiz, aqueles pesos de ferro mesmo, sabe? Sem... Que tem academia que parece que o peso é mais leve. Não sei se vocês já treinaram em academia de bairro, aquelas academia bem raiz, parece que o peso de lá é mais pesado. E era muito pesado. Eu lembro que eu agachava com 100 quilos, assim, mais do que o peso do meu próprio corpo. E eu não conseguia enxergar que isso tava me deixando doente mentalmente, sabe? Eu chegava em casa muito cansada, assim, no finalzinho, né? Isso já era o ano de 2023, acho que já era 2023, eu não lembro exatamente, assim, os anos, porque parece que eu vivi 10 anos nos últimos 3 anos, sabe? Mas eu acho que já era 2023. É que foi quando eu comecei meu processo de autoconhecimento mais profundo, eu acho que foi 2023. Aí, aquilo ali começou, assim, noiar minha cabeça. Noiar, assim, de... Eu não posso faltar à academia, eu tenho que treinar, eu tenho que postar, eu tenho que não sei o que, eu tenho que... Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Era uma eterna vigilância e uma cobrança. E eu não aceitava, assim, meu ciclo menstrual, eu não aceitava que se eu tivesse... né, menstruada, eu não aceitava sentir cólica, eu não aceitava nenhuma alteração normal, biológica do meu corpo. Eu fico pensando assim, meu Deus, né? Eu tenho que acolher essa minha versão, né? Eu já critiquei muito ela, já senti muito ódio dela. Mas hoje em dia eu olho assim e falo, caraca, eu estava condicionada, né? Eu estava condicionada por um meio muito pesado, assim, que eu digo, essa questão de academia, né, de você tá num meio de no pain no gain, é isso aí, bota mais peso, vambora, isso aí, sua melhor versão, melhor shape. Parece que a gente não enxerga que você tá imersa nesse meio e o quanto isso te faz mal. E nesse podcast de hoje, né, que eu ouvi, que a Marcela tava falando, traz muito isso, né, o quanto, na verdade, a busca pela sua melhor versão tá acabando com o seu bem-estar. Tá te deixando doente mentalmente. Por exemplo, eu não conseguia sair com a minha família, com meu marido, com meus filhos e comer no restaurante sem olhar pro prato, assim, sem pensar, quanto de arroz tem aqui, quanto de proteína tem aqui. Ai, não posso comer essa batata frita, senão eu vou engordar, sabe? Era uma, assim, não poder tomar um sorvete, uma casquinha. Claro que eu não tô aqui defendendo o oba-oba, de você chutar o balde, comer tudo, sair comendo sem nenhuma... consciência, sabe? Comer aleatoriamente. Não. Mas também você ter um final de semana de prazer com a sua família, de você almoçar no restaurante, tomar um sorvete de sobremesa.
Gente vive, a gente não é atleta, sabe? Eu tinha uma restrição de atleta sem receber financeiramente como atleta. E meu marido tava até falando, ele falou assim, talvez seja porque você não teve benefício, né, financeiro, assim, alto. Tive, né, nessa minha participação nesse projeto, a gente recebia comissão pelas mulheres que participavam, né? No caso, acho que eu não me expliquei muito bem. A gente participava de um grupo no WhatsApp e a gente motivava as participantes, né? No caso, as mulheres que pagavam pra estar ali. Era como se fosse uma mensalidade, né? Um clube, né? Que hoje já tá mais na moda esses clube, não sei o que lá, clube de corrida, esses grupos assim de corrida. Hoje em dia é mais comum, mas uns 2 anos atrás, mais ou menos, tá 2025, uns 2 anos atrás, mais ou menos, era como se fosse um clube de bem-estar, de mulheres, donas de casa, esposa, mãe, que se reuniam no WhatsApp para poder se motivar, sendo que era coordenado por essa influência e tinha gente também para poder ajudar ali e ficar, né, monitorando as mulheres e conversando e tal. E eu recebia por isso, mas assim, mesmo assim, não compensa, gente. A nossa saúde mental é valiosa demais. E eu percebi já no finalzinho, já que eu tava assim, no meu finalzinho de saúde mental, que eu tô dizendo, gente. Aí eu decidi sair desse projeto, né? Eu falei, não dá mais pra mim. Eu reprovei uma matéria na faculdade, foi assim um sinal que a vida me deu muito claro e eu entendi. Quando eu reprovei na faculdade aquela matéria, eu pensei, falei, nossa, por que eu reprovei? Porque eu não tava com cabeça. Eu comia, assim, pouquíssimo carboidrato. O carboidrato tem uma função cognitiva muito importante. Não sei se vocês sabem, mas ele tem uma função cognitiva. Quando você tá comendo pouco carboidrato, seu cérebro fica mais cansado, ele fica mais irritado. E eu tava comendo pouquíssimo carboidrato. Então, assim, eu tinha 2 refeições por dia com 80 gramas de carboidrato. Então, assim, eu tinha no almoço, era 80 gramas de carboidrato, não, 80 gramas de arroz. E que 80 gramas de arroz não é 80 gramas de carboidrato, né? Retificando o que eu disse. Então, eu tinha 2 refeições por dia com 80 gramas de arroz. Então, assim, era pouco, o tanto que eu treinava e pro meu gasto, né, energético de viver, só de estar aqui falando com vocês, eu tô gastando calorias, né? Meu corpo tá trabalhando, meu metabolismo tá ativo. E era pouco, eu me sentia fraca, eu me sentia muito estressada. E eu comecei a perceber, eu falei, cara, isso não tá me fazendo bem. Eu chegava muito cansada da academia, meus treinos eram muito exaustivos, assim. Eu ficava 2 horas na academia, buscando a minha melhor versão. E eu nunca encontrava essa melhor versão. Eu ficava assim, gente, quando é que um dia eu vou achar essa melhor versão e vou parar? Aí foi quando eu decidi desse projeto. Aí eu decidi sair dessa academia onde eu treinava, fui pra outra academia. Nesse meio tempo eu conheci o yoga, né? O yoga entrou na minha vida, ficou como um encontro de alma, de uma forma de movimentar o meu corpo, sem ser a forma que eu já estava acostumada, né? E eu achava que yoga era uma coisa, e quando eu decidi experimentar, me permitir experimentar, foi outra coisa completamente diferente. Eu vi que eu podia acessar lugares dentro de mim, através das posturas, através da minha respiração. Então, assim, foi a vida muito perfeita, Deus é muito perfeito. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o yoga e tal, mudei de academia, fui pra outra. E mesmo assim, não estava satisfeita com o meu corpo, o ambiente, aquele no pain, no gain, de ai, eu sou mais rochada que você. Aquela rivalidade não dita. Quem é mulher vai me entender? Aquela rivalidade não dita, mais sentida. Sabe quando a gente sente que... Sabe, aquele ambiente? Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu decidi treinar em casa, sendo que eu comecei a buscar outros tipos de exercício, né? Não queria aquele treino em casa básico, eu queria algo que fosse funcional, onde eu conheci o movimento funcional, né? Tem até um instituto, né? Que tem que eles misturam yoga, força, né? Calistenia, musculação, eles misturam tudo no movimento. Que eu gosto muito, vou ver se eu acho, deixo pra vocês o nome na tela, que eu esqueci o nome agora, não tá vendo na minha cabeça, gente. Era que não tinha anotado, eu esqueci, mas eu vou tentar deixar pra vocês o nome, pra vocês pesquisarem também, é muito legal. E eu comecei a ver que eu podia movimentar o meu corpo sem ser por sofrimento, sem precisar ficar tão dolorida depois, sem sofrer tanto, em ter que levantar tanto peso e ficar mentalmente cansada, sem energia pra fazer outras coisas. E eu fui vendo o quanto me conectar comigo mesma era importante. Aí eu voltei a caminhar, coisa que eu não fazia, no parque, né, da minha cidade. E, nossa, é tão gostoso. Hoje mesmo eu tava pensando nisso, né?
como é bom poder ir para um parque assim, você fazer uma caminhada, você observar o sol batendo na sua pele, o vento, as árvores balançando, as pessoas ali caminhando, e você não tá preocupada em marcar o tempo do relógio, e eu não tá preocupada em ter que correr, eu detesto correr, e não tá preocupada em ter que postar e ter que mostrar pro outro que eu tô sendo a minha melhor versão. E eu lembro que tem uma parte do podcast que a Marcela falou assim, né, que eu não sei se foi ela ou se foi alguém convidado que falou que tem amigas, né, que deixam de correr, deixam de praticar exercício físico se o relógio que marca, né, o exercício físico, a caloria, estiver desligado, né? Então, assim, hoje em dia não basta você ser saudável, você tem que parecer saudável, senão você não é. E eu fiquei assim, caraca, cara, que doideira isso, né? Que fase que a gente tá vivendo, né? Como sociedade. Isso é muito doido, assim, muito bizarro, né? De você ter que postar, você ter que mostrar, você tem que não sei o quê. Eu já tive desse lado, né? Então eu sei como é que é. E eu agradeço muito aquela Suelen que teve a coragem de romper com essas barreiras que só estavam em mim, na verdade, né? De sair daquele meio. Muita gente não entendeu, né? Da academia onde eu treinava. Não tenho mágoa de ninguém, nem do pessoal do projeto também, não tenho mágoa de ninguém, porque eu acredito que, né, a consciência que eu tenho hoje, né, possa ser que um dia eu mude de ideia, mas hoje eu acredito que as coisas que a gente passa têm um propósito, têm um ensinamento. Foi através desse quase perder minha saúde mental pela minha melhor versão, que eu comecei a estudar sobre psicossomática, exercícios somáticos, de bioenergética, tantra, yoga, meditação. Comecei a acessar outros lugares dentro de mim, através desses instrumentos, dessas filosofias de vida. Então, assim, se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia nada disso. E eu fico pensando, caramba, quanto eu ganhei, né? É assim, então valeu a pena. Então, eu senti muito de trazer esse vídeo pra vocês, de contar essa minha experiência, né, dessa busca pela minha melhor versão que me deixou quase que pneu da cabeça. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, mas eu acredito que sim, porque a gente, né, vai falando e às vezes fica alguma coisa pra trás sem trazer, mas tudo bem também. Eu acredito que eu trouxe tudo aquilo que alguém precisava ouvir sobre esse assunto. E se você passa por uma situação parecida ou diferente de alguma forma, mas que se coincide alguma coisinha, deixa aqui pra mim no comentário. Eu fico muito feliz quando vocês comentam, eu fico muito grata. Quero também fazer um vídeo depois, eu vou fazer. Tá até aqui no meu plannerzinho que eu anoto o tema dos vídeos. Sobre distorção de imagem. Foi algo também que nesse período aí de quase, né, surtar por causa da busca pela minha melhor versão, que eu nunca encontrei essa melhor versão, né, que me vendi. Eu quero trazer sobre distorção de imagem pra vocês. Muito obrigada por você ter assistido. Até o próximo vídeo.